pessoal, aqui fala Antônio Lourenço do canal Acredita e Faz. Se tu fores novo no canal, subscreva, compartilha e deixa um like. Comentem muito, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda que os nossos conteúdos têm sido úteis e ele entregará para mais pessoas. E quanto mais pessoas estiverem aqui, melhor. Hoje eu vou partilhar convosco o top 5 dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida. Eu vou falar de forma aleatória, então não será de base de importância, simplesmente será de forma aleatória. Vou citar aqui o top 5 dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida. Então, sem mais enrolação, vamos ao primeiro. O primeiro e melhor investimento que eu já fiz na minha vida até o momento foi de ter começado muito antes, desde cedo. Bem, eu me lembro bem de ter recebido um valor da minha mãe de 34 mil kwanzas para fazer uma formação, um curso, porque na época eu não estava a estudar, simplesmente por falta de oportunidades, né? Não tinha, saí do ensino secundário, né? Do primeiro ciclo, terminei a nona classe e não tinha vaga e fiquei um ano sem estudar na 10ª classe. Foi aí que minha mãe conseguiu um valor de 34 mil kwanzas, deu-me para fazer um curso. Deu-me simplesmente para eu não ficar desocupado, porque mente desocupada é a oficina do diabo, né, como dizem. E foi aí que tudo mudou. Eu peguei nos 34 mil kwanzas, em vez de fazer os cursos, espero que me perdoe, em vez de fazer os cursos que ela queria que eu fizesse, eu investi no meu primeiro negócio, que foi investir em uma casa de jogo. Na época comprei 2 PlayStation por 34 mil kwanzas, sem mesmo ter TV, sem ter TV, sem ter cadeiras, sem ter uma organização. Simplesmente eu já queria agir, comecei. E aquele investimento mudou o rumo da minha vida, tanto que eu consegui transformar aqueles 34 mil kwanzas em quase 1.100.000 kwanzas, porque o meu negócio saiu de 34 mil kwanzas. Chegou uma época que o meu negócio valia 1.200.000 kwanzas, 1.150.000 kwanzas, eu me lembro bem. Então, esse foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida, de ter começado muito antes. O segundo melhor investimento que eu já fiz foi de ter entendido e dado importância a um PC. Esse, com certeza, foi um dos melhores investimentos. Desde cedo eu entendi a importância de ter um computador. Embora sem internet, eu já via uma importância enorme de ter um computador. Daí que eu priorizava mais o computador e depois outras coisas. Eu preferia ficar sem telemóvel, mas nunca quis ficar mais sem computador. Então, esse é um dos melhores investimentos que eu já fiz, de ter dado importância desde cedo de adquirir um computador. Eu sempre preferia, me sentia mais confortável tendo um computador, estando no meu quarto, aprender coisas novas, brincar um pouquinho no Photoshop, FL Studio por aí fora, do que ter um telemóvel. Para mim, eu preferia sempre computador. De todas as circunstâncias, eu preferia sempre computador. Um dos grandes investimentos que eu já fiz, né, foi ter buscado conhecimento. Quando eu falo de ter buscado conhecimento, eu falo dessas coisas, de conhecimentos não tradicionais, né? Conhecimentos não tradicionais. Esse aqui, Pai Rico, foi o primeiro livro que eu comprei de finanças pessoais, e esse foi um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida. Esse foi um dos melhores investimentos. Na verdade, acho que eu adquiri 2. Eu peguei aproximadamente 60 a 70 mil kwanzas e adquiri esses 2 livros. É muito esse valor? Sim, é muito. Mas o que ele me agregou é muito mais do que o valor que eu gastei. Então esse foi um dos melhores investimentos que eu já fiz ao longo da minha caminhada, porque, meus manos, você não cresce de um dia para outro, isso não é uma mágica, não é bem assim que funciona. Tu precisas entender que é passo por passo, tu precisas entender que isso é um conjunto de componentes e tu não podes pular etapas. Bem antes de tu seres rico aqui, tu tens de ser aqui. Então, sempre priorize o seu crescimento, sempre invista muito em você, porque a tua riqueza virá da tua mente. E um dos melhores investimentos que eu fiz foi ter investido muito em viagens. Uau! Investir em viagens, sair da zona de conforto, claramente ajudou-me bastante.
Eu só conseguia notar que algo em mim estava errado quando eu visse o outro lado. Eu só conseguia notar que o ambiente em que eu estava inserido estava errado quando eu via outros tipos de ambiente. Então, desde cedo, eu sempre saía muito, eu sempre ia para o AMO fechar um negócio, nem que eu tivesse de lucrar 30, 40 mil kwanzas, às vezes 25 mil kwanzas, para mim era mais do que suficiente, porque eu aprendia mais com networks. A cada momento que eu fazia uma viagem, eu conhecia uma pessoa nova que me agregasse algo na minha vida. Então, viagens foram um investimento muito grande, né? E ter saído muito da zona de conforto e conhecer outros locais e ver como é que as outras pessoas pensavam. Tá num meio muito mais grande do que você está acostumado. Então, viagens foi um dos investimentos que eu já fiz na minha vida e até hoje eu não me arrependo de ter feito. E o último investimento, não menos importante do que os outros, foi o investimento de ter sacrificado muita coisa na minha vida. Quando tu ouves de sacrifício, claramente não te vem na cabeça que isso possa ser investimento, mas sim, para mim foi investimentos. O fato de me ter deixado os velhos costumes da minha vida e querer abraçar o desenvolvimento pessoal de primeira, isso ajudou-me bastante. Eu deixei muitos amigos para trás, muitos amigos, muitas amizades que não me agregavam valor. Eu tive de simplesmente as deixar. Sacrifiquei muitas outras coisas que eu via que não estava a me ajudar a crescer, via que em vez de me ajudar a crescer, estava simplesmente a me limitar ainda mais. Então, todos os sacrifícios que eu fiz hoje, eu agradeço imenso de ter feito. Para mim também foi um investimento eu ter deixado aquela vida normal, né, de estar aqui viver conforme a maioria vive. Havia momentos que as pessoas olhavam para mim e achavam um tédio, porque simplesmente quando olhavam para mim não conseguiam mais visualizar os seus velhos costumes. E claramente não precisei me afastar de algumas pessoas, elas já estavam a se afastar, elas estavam a fazer isso por mim. E esse foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Ter deixado muita coisa para trás, Então é isso aqui. São tantos investimentos que eu já fiz na minha vida, mas aqui nesse vídeo eu decidi trazer simplesmente 5 investimentos que eu já fiz, os melhores investimentos que eu já fiz na minha vida. Então, se tu também tiveres aí os melhores investimentos que eu já fiz na minha vida, o sucesso é a construção de passo por passo. Tu não podes desejar o sucesso se tu não estiver disposto a atingi-lo. E para alcançar o sucesso é necessário que tu sigas as bases, siga as componentes necessárias para atingir o sucesso. Eu claramente não estou onde eu quero chegar, mas de certa forma eu sou muito orgulhoso de mim por ter chegado até onde eu cheguei. Eu conheço a minha história e sei de onde eu vim, então para mim é muito satisfatório chegar até aqui. É muito satisfatório. Então, se tu também quiseres realmente crescer, pense muito nisso. E já agora te desafio a escreveres quais são os 3 melhores investimentos que tu já fizeste aqui nos comentários. Te desafio a escrever, porque talvez a gente se identifique e a gente venha falar mais um pouquinho disso. Então é sobre isso aqui. Depois de você ver esse vídeo, reflete ainda sobre ti, se o que realmente você tem feito tem te mantido mais perto dos seus objetivos, dos seus sonhos, ou simplesmente tem te deixado muito mais distante dos seus sonhos. Claramente nós não precisamos só sonhar, temos de agir. E o que nós fazemos será resultado do nosso sucesso, será resultado do que nós seremos amanhã. Então faça coisas boas hoje, estude hoje, trabalhe hoje, vá atrás do conhecimento hoje, porque claramente o sucesso não será uma questão de se, será uma questão de quando. Então é sobre isso aqui. Muito obrigado por estares aí do outro lado do canal. Não se esqueça do desafio, escreve aí nos comentários quais são os melhores investimentos que tu já fez na tua vida. Muito obrigado por tudo, estamos juntos.